temos a trave de equilíbrio. Trave que vai trazer este time que se apresenta a partir de agora. Georgia Godwin, Tina Zeltic, a Nicolette Siliadi, a Bárbara Mokosova, também a Poppy Grace Stickler, Christina Zwicker, a Naomi Visser e Elisa Raimerle. Essa será a equipe, né, as 8 qualificadas, né, classificadas para a disputa da trave de equilíbrio. A Georgia Godwin está vindo para mais um dia de disputa de finais, né? A Georgia Godwin ontem disputou salto e barras assimétricas e nos dois ficou no pódio, teve uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Dá pra gente ficar de olho nela com certeza de novo, Dani. Sim, a Godwin é uma atleta que vem se apresentando muito bem desde a Copa da passada que eu acompanhei aqui pelo Sport TV, que foi a etapa de Israel. Fora as outras etapas que ela vem se destacando, trazendo medalhas. É uma atleta que a gente tem que ficar de olho, porque é uma atleta que vem se preparando e representando muito bem a Austrália. Eu fico feliz de ver a Austrália voltando para o cenário de competições e disputando medalhas, porque a Austrália já teve grandes ginastas medalhistas mundial e olímpica. Vimos agora há pouco que a atleta da casa, né, a Tina Zeltic, foi apresentada, né, croata. Agora, a gente fica de olho na Bárbara Mokosova. Bárbara Mokosova foi ontem medalhista de bronze, né, nas barras assimétricas. Também é um dos destaques em Varna. Ela também levou medalha, também na mesma prova, também medalha de bronze. Então, agora ela vem para a disputa da trave de equilíbrio. A trave é um aparelho que a gente sempre fica apreensiva, porque é um aparelho que, por mais que você esteja tendo 100% de aproveitamento no treino, qualquer coisa que você se desconcentre na competição pode te levar a uma falha, pode te levar a fazer uma prova não com quedas, mas que você tenha uma insegurança no aparelho e tenha muito desconto de movimentação em cima da trave. Eu acho que vai ser uma grande final. São atletas que a gente já tem que ir observando, porque grandes atletas dessa prova podem ser finalistas mundiais, que a gente tem que estar observando, porque a gente tem a Flávia Saraiva no Brasil, que é a especialista desse aparelho no momento. É um momento que o Chico está ali observando como técnico-chefe da seleção. Tudo isso, ele está vendo as atletas que estão passando pelos aparelhos, para já quando ele voltar para o Brasil, para planejar o treinamento e a preparação para o Mundial, ele já tem toda essa visão do ano das atletas que passaram para as etapas da Copa do Mundo. Aliás, Dani, enquanto a gente está vendo a apresentação aí da Naomi Visser, que ontem foi ouro nas barras assimétricas, e agora a última a ser apresentada aqui, a Raimerle, a gente estava conversando fora do ar ontem sobre a trave de equilíbrio, né? E você estava comentando comigo sobre como a trave tem se transformado nos últimos tempos, né? Como tá muito dinâmico e praticamente você não tem muito tempo para pensar um movimento de um movimento para o outro. Como a trave está ficando um aparelho que são movimentos muito parecidos que os atletas executam na sua série, e você tem elementos muito repetidos e muito iguais, você tem que ter aquele diferencial. O diferencial hoje na trave são as movimentações. Você não pode ter ajustes na trave. Então você tem que fazer nem sempre a velocidade de cada atleta é a mesma, mas você tem que ter uma dinâmica e você não pode ter ajuste a hora que você prepara para fazer o exercício. Então você tem que terminar a sua pose coreográfica já preparando para ir para o exercício, sem ter aquela coisa que você dá a pausa, se arruma para poder fazer o exercício. Então isso tudo faz a diferença na nota de execução para dar a nota final. Perfeito, então, pra gente já chegar na trave de equilíbrio sabendo um pouquinho mais como é que tá funcionando, a Dani já contando pra gente. Enquanto isso, vamos ver aí o aquecimento, né? E a precisão também, né, que precisa-se para um aparelho de 10 centímetros, né, que você tem ali para posicionar o seu pé, Dani. Olha a dificuldade, né? Tem 10 centímetros, 1,20 m de altura, mas a ginástica, a gente treina muito esse aparelho, então é o aparelho, eu acho, que a gente faz mais séries no dia, é a prova de trave, porque é exatamente isso.
A trave tem que passar a ser, para a ginasta, uma coisa natural. Você não pode ficar tensa, lógico, não dá para não ficar tensa nesse aparelho a hora que você vai competir. Mas a gente procura chegar ao mais próximo da normalidade para executar a série na hora da competição. Então a gente tem aí a média de fazer 8 a 10 séries por dia em todos os dias da semana. Então se você coloca aí um treinamento de segunda a sábado, tendo aí essa repetição de números de série, fora que quando acaba as séries você ainda repete aquele exercício que não foi tão bom no dia. Então é uma repetição grande aí desse aparelho para ir ficando firme de uma forma natural e não ter essa preocupação de ser um aparelho de 10 centímetros. Perfeito. E em relação a elementos obrigatórios, né? Vamos falar um pouquinho deles. O que precisa ser feito na trave de equilíbrio? Você tem a exigência de fazer uma ligação de saltos ginásticos para ser uma sequência ginástica, que são aqueles saltos que você faz uma cortada e um espacato. O que é a cortada? Você chuta o pé para frente, cruza e empurra a perna da frente para você fazer um movimento como se você tivesse a sensação de estar fazendo uma cortada. O salto espacato, você salta com as duas pernas juntas, faz o afastamento de 180 graus da perna e volta com a perna junta. Isso é um exemplo de sequência de saltos. O giro é obrigatório, você pode fazer um giro simples, que é simplesmente você fazer um girinho com a perna dobrada no ângulo de 90 graus com o pezinho colado no joelho. Ou então os diversos giros que tem. Giro a 90 graus, giro na posição agachada, giro segurando o pé na abertura de 180 graus. Essa é uma outra exigência. Você tem que ter a saída, não importa o valor da saída, você tem que ter a exigência da saída e coreograficamente você tem que passar próximo à trave. Muito bem, então, e agora vamos acompanhar a Godwin e vamos ver ela executando esses movimentos. Ela fez uma entrada de cortada ligado com uma reversão sem mãos, ligado já com a sequência de saltos. Mortal lateral, firme a prova até agora. Uma sequência de acrobática de flick layout também sem mexer. Bem firme a Godwin até agora no aparelho. Uma cortada. Estrela sem mãos. Teve um pequeno desequilíbrio. Um triplo giro na posição agachada. Esse movimento de artístico é muito difícil. Cumprindo a exigência de ser passando próximo à trave, fazendo um movimento coreográfico próximo à trave. Provavelmente agora você vê que ela faz uma parte coreográfica mais lenta porque já está se preparando para fazer a saída. Uma saída de rondada duplo carpado com um pequeno passo. Realmente a Godwin fez uma excelente prova de trave, sai feliz e joga toda a responsabilidade para as ginastas que vêm depois dela. E joga muita responsabilidade, hein? Ela que foi medalhista de prata, né? Justamente na trave de equilíbrio agora em Birmingham, nos Commonwealth Games, né? E já levando medalhas no dia de ontem, hoje já começando essa prova com altíssimo nível para buscar mais um pódio. E olha, esse movimento, Dani, que você exaltou no momento, foi realmente sensacional, hein? Você imagina que já é difícil você executar esse giro na posição no solo, que você tem espaço, você tem um espaço maior para cair, às vezes, quando não completa o giro, e não sofrer nenhum tipo de lesão. Ela tem 10 centímetros para girar 3 vezes. Então é um exercício da parte coreográfica muito difícil e que tem um valor tão alto quanto a saída que ela acabou executando agora. A Georgia Godwin ficou em 6º lugar no qualificatório, mas agora vamos ver a nota que vai vir aí para a australiana, hein?
a gente tem que exaltar que foi uma prova muito firme. No meio da prova toda, ela só teve um pequeno desequilíbrio depois do acrobático, que é uma estrela sem mãos, mexendo só o braço um pouco para baixo. Você vê que não foi aquela movimentação grande de desequilíbrio. Tá aí a nota de execução, uma nota de execução muito boa. 13.900, com a nota de execução foi 8, né? Cravadinho ali. 5.6 a dificuldade. A atleta da casa, Tina Zeltic. A Tina Zeltic, na trave de equilíbrio, em Varna, agora na primeira etapa dessa Challenge Cup Series, né, que é chamada essa etapa que estamos, né, da Copa do Mundo, ela foi medalha de prata. Então vamos ver aí a atleta da casa. Ela fez uma entrada de cortada, cumpriu já a exigência do giro, que é obrigatório. Uma cortada gato, que é um salto que você flexiona a perna para frente e uma em 90 graus. Flick layout com um desequilíbrio, tirando o pé da trave. Uma reversão sem mãos. Também vem apresentando uma prova firme. Fora o desequilíbrio do flick layout, tem apresentado uma prova bem segura, cumprindo a exigência coreográfica de estar próximo à trave, apoiando ou as costas ou o abdômen. Um salto afastado na lateral da trave, com uma chegada com a perna um pouquinho afastada. A estrela sem mãos também com um pequeno desequilíbrio. E saindo com um mortal esticado com uma pirueta para frente, também com um pequeno pulinho na saída. Ela teve uma série também firme, Nath. Você vê que já é uma dinâmica um pouco mais diferente da Godwin. É um estilo mais clássico, é um estilo mais longilíneo. Ele não é tão dinâmico, mas você vê também, é uma dinâmica diferente, né? Ela não para na prova, mas ela já não tem a velocidade que a Godwin apresentou à prova. Bom, então vamos ver aí qual é que vai ser a nota, né, da Zeltic, tendo esses desequilíbrios. Esse é o momento, né, Dani, que você falou do salto, que ela acaba chegando com as pernas um pouquinho mais afastadas. Essa foi a entrada no aparelho, né? Sim, quando você chega com um pouquinho a perna afastada, Nath, você sai o movimento com a perna junta e você tem que chegar com a perna junta, tem o desconto por quê? Pela altura, não pela chegada. Ela até pode chegar com a perna afastada, mas nesse movimento mostra que ela não teve altura suficiente para terminar o movimento. Perfeito. Esse é aquele desequilíbrio antes da saída, né? E essa sim, a saída da croata. A torcida croata vibrando demais, né? Acompanhando mais uma etapa. Osiek recebe mais um ano, etapa de Copa do Mundo. Desde 2009, Osiek é uma das sedes da ginástica artística e ela tem a nota de 12.666, execução de 8.66 e a dificuldade de 4.6. Uma diferença muito grande ali para Georgia Godwin, né? Mais de um ponto. Vamos com Nicolette Ziliadi, da Hungria. Ela faz uma entrada diferente, na qual ela entra na parada de mãos e faz uma ponte para frente. Reversão sem as mãos, salto espacato, salto Gretchen. Uma sequência de 3 exercícios já cumprindo também a sequência de saltos. Uma cortada simples. Sequência acrobática de flick layout. Também vem fazendo uma prova firme, uma prova bonita. Estrela sem mãos também bem firme, bem segura. Cumprindo também a exigência da parte coreográfica de fazer o exercício próximo à trave. Um duplo giro na posição agachada. Infelizmente ela teve uma dificuldade no qual ela termina o giro subindo e acaba acarretando a queda, porque estava com uma prova muito boa até aqui. Mortal lateral também bem executado, firme. E provavelmente essa parte é a hora que ela está descansando para já fazer a saída.
Isso que eu falei, Nath, do ajuste. Você vê que ela foi pra frente, foi pra trás. Um duplo com um pequeno pulo. Esses ajustes que a gente tem, foi a primeira ginasta que eu vi para poder dar o exemplo. Essa hora que ela tá fazendo a coreografia, que ela para, vai para frente e vai para trás, é considerado um ajuste, porque ela vai para frente e vai para trás sem fazer nenhuma movimentação com o braço, identificando uma pose coreográfica. E, nossa, e chega a ser duro, né, de ver a forma como ela sai ali, ela recebe, né, um consolo da sua técnica, mas tava fazendo uma prova tão bonita, né? É uma pena realmente que ela teve esse desequilíbrio. Conseguiu voltar, né, Dani, cumprir o restante da prova, o que é importante, mas de fato vai ter um descontinho aí pela queda, né? Vai ter um desconto pela queda, a queda é 1 ponto. Mas aí ela tem também, como ela não completou, ela caiu na segunda parte do giro. Isso que sempre tem uma dúvida que eu vou ter que estudar no código, que é se o fato dela terminar o giro levantando, você vê que ela não completa o último terço da volta. Então eu não sei se isso conta só como 1,5 giro, que aí acaba baixando a nota de dificuldade dela, porque ela não completou o movimento. Além da queda, ela não completou o duplo giro. Quando você completa o duplo giro e tem a queda, você tem o valor, o elemento vale para a nota de dificuldade, mas você tem o desconto da queda. E a queda não é só o desconto da queda, né? Porque ela teve o desequilíbrio, ela terminou o movimento levantando, então não é só o desconto da queda. Vamos então à nota da húngara. A Hungria que vem aparecendo demais, né? Nas etapas desde Varna, com Greta Maier, com Sofia Kovacs, com a Cifra. Então o aguardo aí da nota da Zelag. 12 foi a nota cravada, né? Execução 6.800, a dificuldade 5.2. Realmente uma diferença muito grande, né? 1.900, né? Da Georgia Godwin. Sim, você pode colocar aí pelo menos, Nath, 1,2 da queda. No mínimo, sim. Porque não é só 1 ponto da queda. Bom, vamos nessa, né? Seguindo com a Bárbara Mokosova. Bárbara Mokosova que também vem levando medalhas nessas últimas 3 etapas de Copa. Ela fez uma entrada de cortada, ela teve um desequilíbrio pequeno, uma reversão sem as mãos, flick. É uma ligação que é considerada uma ligação acrobática, porque ela não para o movimento para ir para o flick. Mortal para trás. Uma série firme, só teve o desequilíbrio da entrada até agora. Uma estrela sem mãos, também sem nenhum desconto na chegada. Salto espacato, salto Sissone. Cumpre a exigência dos saltos ginásticos. Fazendo também agora a parte próxima à trave para cumprir mais uma exigência do código de pontuação desse aparelho. Um giro simples. Uma cortada. Nesse momento parece que já está se preparando para a saída. E faz um pontapé à lua carpado. Que é quando você faz uma saída um pouco diferente. Você faz a saída um pouco ao contrário. Foi uma boa prova, Nath. Ela teve um pequeno desequilíbrio ali na entrada. Mas o restante da prova foi uma prova segura, uma prova firme. A primeira ginasta da Eslováquia a receber uma medalha no europeu, né? Foi medalhista de bronze nas barras assimétricas. A Bárbara Mokosova tem uma coisa muito particular, né? Que me agrada. Ela tem uma plasticidade de movimento, assim, muito bonito de acompanhar, Dani. Essa saída dela foi muito bonita. Ela é uma saída bonita, mas é uma saída simples. Só que hoje na trave, eu não sei
Antigamente, ela tinha um valor mínimo para você poder sair da trave, né? Hoje em dia eu acho que não tem esse valor. Mas, ao mesmo tempo, muitas atletas recorrem a essa saída mais difícil para ter um elemento mais alto. E dependendo do valor da saída, você tem um bônus no final pela saída com valor acima de E. Se você faz uma saída mais difícil, acho que a partir do E você tem esse bônus na saída. Isso faz a diferença também na nota final de dificuldade. E aí a gente está revendo o momento da saída. É interessante falar sobre esse formato de graus de dificuldade, né? Graus de dificuldade, de pontuação. Para quem não, às vezes fica meio confuso, você vai por letras, né, Dani? A gente tem de A a G no código. Então, cada letra dessa significa, por exemplo, o A é 0,10. Então, de A a G vai significando o 0,5, né? Vai indo. Junto com a exigência do aparelho, que já sai de 2 pontos, você já cumpriu aí 2 pontos, 2,5 pontos. Você já cumpriu uma parte da pontuação. A partir daí vai somando com os elementos que você apresenta. E quais são os elementos? Se você faz o elemento E, se você faz a ligação do elemento E com o elemento F, o elemento D com o elemento E, isso tudo vai somando para dar a sua nota de dificuldade. Perfeito. Então, do A o mais simples até o final, que são os mais complexos. A Bárbara Mokossova assumiu a segunda colocação, né? Com 12.700, 4.4 de dificuldade, mas a execução foi excelente, né? De 8.300. Então você vê que a Bárbara, ela cumpriu a exigência, e a partir do momento que ela cumpre a exigência, tudo que soma a mais é o que ela apresentou de dificuldade. Combinação de movimentos, dificuldade, originalidade e execução, né? Aquelas ligações, quando você vê, por exemplo, fazendo uma reversão para frente, ligada com 2 saltos ginásticos, só o fato dela ter feito 3 elementos ligados, ela já tem um bônus de 0,10. E vamos entendendo aos poucos um pouquinho de como funciona. Eu acho muito legal, né? Porque a galera sempre tem curiosidade. Vamos com a Poppy Grace Stickler, do Reino Unido. A Poppy começou com uma cortada tendo um desequilíbrio, já cumprindo a exigência do movimento próximo à trave. Um triplo giro na posição agachada, também muito bem executado. A reversão sem mãos com um pequeno desequilíbrio. Para as pessoas identificarem a reversão sem mãos, é um mortal para frente, saindo com uma perna só e fazendo uma perna afastada. Uma sequência acrobática de flick, layout, tendo um pequeno desequilíbrio. Uma cortada, salto afastado, cumprindo a exigência do salto ginástico. A estrela sem mãos também com pequeno desequilíbrio. A gente pode observar que a Poppy, ela está fazendo uma série boa, mas ela não está tendo aquela segurança de fazer uma série firme. Ela está tendo pequenos desequilíbrios em todos os exercícios. E uma saída de rondada, dupla pirueta, dando um passo grande para trás. A gente pode observar a diferença da ginasta que teve a queda, mas passou firme pela prova. A Poppy da Inglaterra, ela tem uma série difícil, tem elementos difíceis, mas a gente pode observar que em todo exercício ela teve um pequeno desequilíbrio. E é uma atleta que, como a gente já vinha conversando ontem, né? A gente consegue ver esse desequilíbrio, né? Aliás, bem evidente, mas a gente estava falando muito sobre ela ontem, né? E sobre o processo, né? Sobre o processo. Ela está disputando etapa atrás de etapa e está sempre chegando nas finais, assim, isso que é muito importante. Não chegando aos pódios, mas se desenvolvendo, né, virando um bom prognóstico para o Reino Unido, né?
Sim, isso é importante. Às vezes não só a medalha. A medalha, claro, é muito importante, a comemoração, mas você tá ali sempre disputando, sempre nas finais, é um nome que vai ficando marcado que a gente já espera para as próximas competições. E um detalhe da Pop, Nath, ela usa sapatilha de GR na trave para fazer o giro, para ajudar no giro, para ficar um pouco mais fácil o giro na trave. A Georgia Godwin estava usando também. Isso é uma técnica que as ginastas vêm usando para poder fazer cada vez mais giros. Não é que facilite a ginasta, porque quando ela usa a sapatilha, ela acaba girando mais vezes. Então, ajuda por um lado, mas dificulta pelo outro. 12.600 a nota dela, 5 a dificuldade, 7.600 a execução. Ela fica de fora do pódio por enquanto. Tem Godwin, Mokosova e Zeutic. Vamos com mais uma atleta da casa, hein, da Croácia, Kristina Zwicker. Muito bem recebida. A Kristina também inicia sua série com uma cortada. Faz uma cortada, estrela sem as mãos. Uma reversão sem mãos. Salto gato, salto Sissone. Já cumpre a exigência da ligação de saltos. Flick layout. Também vem com uma série até agora bem firme, bem segura, não tendo desequilíbrios grandes. O salto Gretchen também chegou com a perna um pouquinho afastada, não chegou a ser tão afastada, mas teve um pouquinho ainda de afastamento na chegada. Cumprindo a exigência do corpo próximo à trave. Duplo giro na posição agachada. Ela também utiliza a sapatilha de GR em um dos pés para poder ajudá-la nessa movimentação. E ela faz a saída de flick para trás e uma pirueta. Fez uma prova boa, prova firme, não teve uma saída que a gente estava vendo, saídas difíceis, mas cumpre todas as exigências, passa bem pela trave. E é legal ver, né, as mudanças que a ginástica vai tendo com questão de até coisas que se usa para te ajudar nas maiores movimentações. É porque vai evoluindo e a gente vai encontrando meios para que essa evolução aconteça, na parte de giros principalmente. A gente consegue ver quando vai pro detalhe do pé, né? Ali justamente a sapatilha. E essa sapatilha é fácil de colocar ali, não aperta nada, Dani? Fica bem tranquilo, né? Bem anatômico, né? Sim, porque ela tem os tamanhos. Então, conforme o tamanho do seu pé, você compra a sapatilha. Perfeito. É claro que quando você vai usar uma sapatilha para competir, ela não pode ser aquela sapatilha que fique larga no seu pé. Porque se ela fica larga, a hora que ela tá girando ali, a sapatilha pode enroscar. Então você vê que ela é bem apertada no pé, no sentido assim, de ser bem certinha. Certo. Mas ela não aperta. Eu, por exemplo, quando eu usava essa sapatilha no solo, eu prendia ainda o elástico de trás para o elástico não sair do meu calcanhar. Sim. Mas isso vai de atleta para atleta. Se a atleta se sente confortável sem utilizar o esparadrapo para prender o elástico, vai de atleta para atleta. Muito bem, então vamos descobrir a nota da croata Kristina Zwicker. Fica em quarto lugar, 12.666, 4.7 ali a dificuldade, 7.966 a nota de execução. Eu tô curiosa para ver a prova da Naomi Visser, hein? Eu quero ver a apresentação dela. 12.733 foi a nota do qualificatório. Ela que ontem foi medalha de ouro nas barras assimétricas. Representante da Holanda, dos Países Baixos.
Ela fez uma entrada de rondada flick, que já é uma entrada com uma dificuldade um pouco maior do que as meninas estavam fazendo a cortada. Uma cortada. Mortal lateral. Série firme até aqui, segura, bem, com a chegada forte. Uma pirueta com um pequeno desequilíbrio para frente. Uma estrela sem mãos, flick. Uma sequência difícil, uma sequência acrobática difícil. Um duplo giro com um pequeno desequilíbrio. Um salto longo, Sissone cumprindo a exigência do salto ginástico. Se preparando para a saída. Ela fez uma saída de 3 elementos, que é uma rondada flick dupla pirueta com pequeno salto na chegada. Foi uma série boa, foi uma série firme. Você vê que já é uma movimentação diferente, mais longilínea, não tem tanta dinâmica, mas é uma dinâmica diferente. Acho que cada ginasta apresenta a sua dinâmica. Então a gente não pode, por exemplo, exigir que a dinâmica dela, sendo longilínea, seja a mesma que a da australiana. Então cada um nesse momento tem a sua particularidade de fazer a movimentação coreográfica. O importante é não parar, é não fazer um movimento, faz um movimento, para, faz um outro movimento, para. É uma dinâmica diferente, mas bonita, né? Ela é longilínea. Eu gosto de ver as ginastas longilíneas fazendo, principalmente trave paralela, porque fica muito bonito. E ela tá usando esse colã que dá todo um destaque também, né, para a apresentação dela, com essas cores muito características da Holanda, né, dos Países Baixos. E já dá para perceber que é uma atleta que, apesar de ter ficado bastante tempo no circuito interno ali da Holanda, começou a treinar muito jovenzinha, com 6 anos, mas já é um grande destaque dessa Copa do Mundo, viu, Dani? Eu tô curiosa para ver qual vai ser a nota dela. Acredito que será uma nota boa. Acredito também que vai ser uma nota boa. Ela apresentou uma série muito boa, uma série segura. É aguardar a nota, porque nesse momento é o que a gente fala, é muito difícil a gente falar assim, vai ganhar medalha, não vai ganhar medalha, exatamente. Porque a gente está falando muito da parte técnica, então a gente está observando se ela está cumprindo as exigências que são pedidas, a gente está vendo mais os detalhes e não vendo a fundo, somando, fazendo nota aqui de cabeça para saber a nota que daria final ali para ela. E esse é o técnico, né, dela, de olhos bem atentos ali, toda a expectativa, quem sabe, né, ela tentando buscar um segundo pódio nessa Copa do Mundo em Osijek, na Croácia. Aí, ó, então terceiro lugar para ela, 12.666, a execução de 8.66 e a dificuldade de 4.6. Essa é a nota então da Naomi Visser. Ela me pareceu um pouquinho decepcionada, né? Acho que ela queria um pouquinho mais, mas por enquanto tá ali junto com a Tina Zeltic, as duas com a mesma nota, com a mesma dificuldade, com a mesma execução, dividem o terceiro lugar. Talvez a gente vai ter 2 medalhinhas aí. Ela faz uma entrada de cortada, também já começa a série firme. Um mortal lateral com um pequeno desequilíbrio. Ela teve também a movimentação dos pés a hora que estava se preparando para fazer a sequência acrobática. Um flick layout com desequilíbrio grande, porque ela tira o pé da trave, vai até um pouquinho lateral e volta.
Um duplo giro muito bem executado. Cumpre a exigência, né, de tocar o corpo próximo da trave. Essa é uma das poucas exigências coreográficas. Uma estrela sem mãos, bem firme, bem segura. Uma cortada, salto gato, que é como se fosse um salto carpado, só que uma das pernas tem que estar a 90 graus. E a saída de pirueta para frente com um pequeno pulo. Foi uma série boa, foi uma série firme, segura. Teve o desequilíbrio do flick layout, que é a sequência acrobática. Mas, no geral, foi uma prova muito boa. Eu gostei da competição de trave hoje. Vi provas excelentes. Vi como é que está já se construindo, né, as novas gerações, né, de atletas da trave. Isso é importante, a gente já ir observando e ficar de olho nessas ginastas para as próximas competições. Com certeza, e agora vamos ter aí a confirmação da nota da última atleta a se apresentar, que foi ela, a austríaca Elisa Reimerli. Por enquanto temos Georgia Godwin, Barbora Mokosova, a Zeltit e a Visser dividindo o terceiro lugar. Ela já usa a proteção no calcanhar. Olha aí. Ela deve ter alguma dor no calcanhar, que ela utiliza isso para proteger o calcanhar dela. Aqui no detalhe a gente consegue acompanhar um pouquinho melhor, né? Quando dá aquela aproximada. Aí, esse é o momento. Bem diferente da sapatilha, o material dessa proteção de calcanhar, né? Sim, ele é diferente. Ele é como se fosse aquela munhequeira de punho que às vezes o tenista usa para jogar. A gente utiliza tanto para proteção do corinho da estafa que se usa na paralela, quanto às vezes para isso. Tem alguma dor no calcanhar, você coloca ele porque ele é fofinho, então ele acaba protegendo um pouco o calcanhar. Vamos ver então a nota da última a se apresentar nessa prova da trave de equilíbrio. Daqui a pouquinho tem barra. Daqui a pouquinho tem mais Brasil. Ansiosa já pra barra. É sempre um dos aparelhos mais esperados, a barra, né? Sim, é um aparelho muito bonito, que você tem uma visão muito bonita na competição. E geralmente ele fecha as competições de ginástica. Hoje a gente está tendo uma ordenzinha um pouco diferente. Será a barra na sequência? Depois teremos solo no feminino e para fechar o dia as argolas, né? E vai gerando uma certa dúvida aí a nota da Reimerli. Enquanto isso, eu aproveito para dizer que na barra, que é o próximo aparelho, teremos Arthur Nori e Caio Souza. E a grande possibilidade de uma dobradinha de pódio, hein? Grande possibilidade. Uma grande possibilidade, a gente vendo com o Arthur, que é campeão mundial já nesse aparelho, e bronze o ano passado, mais recentemente no aparelho, e o Caio, que é sempre um espetáculo à parte, no sentido de ver a dedicação dele e como ele entra focado na competição. Bom, a torcida da Croácia está vibrando porque tem croata no pódio. Então a torcida fica como, né? Sendo anunciado que a Tina Zeltit estará no pódio. Georgia Godwin, Barbora Mokosova, Tina Zeltit, Naomi Visser. Duas atletas, duas ginastas ali que ficaram empatadas, né, em terceiro lugar. Quando não tem nenhuma forma de desempate, que seja desconto de execução, nota de partida, eles empatam mesmo. Quando tem a nota de partida, por exemplo, ela tem o desconto, a nota de partida da ginasta é menor e ela tirou a mesma nota, significa que ela teve menos desconto de execução. Então ela passa a ficar em segundo lugar. Então às vezes tem esse desconto.
tem essa possibilidade de desempate. Dessa vez não tinha nada para desempatar as duas. Tudo igualzinho. Intervalo, então a gente já volta. E aí toda a expectativa para Arthur Nori e Caio Souza, que vão vir pra Barra. Tá na ginástica, tá no Sport TV. Estamos de volta aqui na tela do Sport TV. Daqui a pouquinho teremos a Barra. A Barra que teremos 2 brasileiros, Caio Souza e Arthur Nori. Então todo mundo já na expectativa. A gente dá uma recuperada nessa última prova, que foi a prova no feminino da trave de equilíbrio. Tivemos de novo, né, a Georgia Godwin sendo a medalhista de ouro, além de um pódio com Bárbara Mokossova com a medalha de prata e um terceiro lugar, um bronze, que foi compartilhado, né, por 2 atletas, a Naomi Visser, que é essa que você está vendo aí na tela holandesa, e a Tina Zeltic, da Croácia. Aliás, a gente estava falando antes de ir pro intervalo, né, sobre essa questão justamente delas terem dividido esse terceiro lugar. Então, só para passar certinho, a Tina Zeltic e a Visser tiveram 4.6 de dificuldade e 8.066 de execução. Tudo igual, né? Gerando essa nota de 12.666. Aí você pode observar que a Kristina Zwicker, da Croácia, teve também a mesma nota, né? 12.666. Só que eis a diferença. Ela teve 4.7 de dificuldade, só que a execução foi de 7.966. Então, Dani, era aquilo que você estava explicando agora há pouco. E isso fez com que ela ficasse em 5º lugar. Sim, porque quando você tem uma nota de partida maior e a execução te faz tirar a mesma nota que as meninas que tinham a nota de dificuldade menor, significa que você teve um desconto maior. Então, por mais que você empate com a ginasta, esse é o critério de desempate hoje da ginástica. É claro que no caso das que ficaram em terceiro lugar, elas tinham a mesma nota de desconto e a mesma nota de partida. Então não tem pra onde correr, é empate mesmo. É isso, então explicadíssimo. Esse foi então o pódio, né, da trave de equilíbrio no feminino. Ainda tem muito pra rolar hoje, né? O salto no masculino, o solo no feminino. Desculpa, o salto no masculino não, né? A barra no masculino, o solo no feminino e pra fechar nas argolas no masculino. Lembrando que nas argolas também teremos dobradinha de brasileiros, né? Também teremos o Caio Souza e o Arthur Zanetti, né? O Zanetti ainda não disputou nenhuma final, ele foi para disputar aí a final da argola, né? Das argolas, passando, se classificando em 2º lugar, nosso campeão olímpico em Londres 2012. Tem a possibilidade de conquistar uma medalha. O Brasil já começou muito bem, Dani. Hoje é um dia que a gente já pôde acompanhar o Caio com a prata na prova do salto e Yuri em 4º lugar. O que dá pra gente esperar dessa prova da barra que vem daqui a pouquinho? Com certeza uma bela prova, porque é um aparelho que todo mundo espera. Geralmente é um aparelho que fecha as competições da ginástica, então fica todo mundo na